Bom dia, meu amigo, minha amiga, nossos internautas aí nas nossas plataformas digitais. Nós já iniciamos agora o quadro prometido a vocês aqui no podcast do Fla. Como durante a semana a gente foi avisando, nós temos aqui muita coisa para tratar hoje. Nós temos muitos assuntos relevantíssimos, acontecimentos que vêm impactando o cenário político nos últimos dias. E como eu prometi para vocês, aqui está o professor Anderson, né, que já vai se apresentar a vocês. Nos deu esse privilégio de estar abrindo conosco mais esse quadro aqui no podcast do Fla, e que eu tenho certeza que será de suma importância para todos nós, vocês que estão nos acompanhando, já estão aí nos seguindo nas plataformas do YouTube, nas páginas do Facebook. Muito bem-vindo, aqui você vai enriquecer o conteúdo político para que você saiba votar, para que você saiba escolher o seu candidato. E nós vamos começar uns assuntos meio polêmicos que aconteceu aqui, dentro do nosso município. Depois a gente vai caminhando para os acontecimentos estaduais e depois os acontecimentos federais, né, nacional. Anderson, bem-vindo, muito obrigado por estar conosco, né, aqui no podcast do Fla, nós dando abertura a esse programa maravilhoso que vai enriquecer a gente. Pode cumprimentar o nosso público. Obrigado, Fravic. Bom dia, meus amigos, meus irmãos, colegas. Eu fico muito feliz, Fravic, pelo convite. Nós estarmos aqui, né, todo sábado trabalhando e comentando sobre esse assunto que é muito importante no dia a dia. Ainda mais esse ano, por ser um ano eleitoral, nós teremos aí muitas divulgações, notícias, muitas polêmicas, principalmente, assim como o Fravic disse, né? Falaremos sobre assuntos municipais, estadual e principalmente a Câmara Federal, Nacional, né? Então, assim, para mim é um motivo de muita alegria. Eu sou professor, dei aula no estado durante 8 anos, trabalho na parte política, sou assessor político, então já trabalhei na área municipal da nossa política, hoje estou na estadual. Então, assim, conhecemos um pouco da política, estamos aqui prontos para ajudar nesse quadro, que todo sábado nós estaremos aí comentando. E você, meu amigo, que está nos acompanhando, comente também, faça a sua pergunta, aquilo que você está com dúvidas sobre a eleição, até sobre o título de eleitor. Tem muitas regras esse ano, né? Então, às vezes você aí está com dificuldade de saber se você também está apto para votar, se o seu título não foi cancelado. Tudo isso nós vamos estar comentando com você, mas pode mandar sua pergunta que nós estaremos te ajudando, te respondendo a tudo. Muito bom. Então esse é o Anderson, né? Nós vamos abrir aqui um quadro, num desses programas ao vivo, pergunta que o Anderson responde aqui. É legal. É legal. Porque, como o Anderson disse, não sei se vocês estão acompanhando, uma das polêmicas, não é desta semana, mas só para fazer um gancho ao que ele disse, aquele evento que teve Lollapalooza, né? Sim. Que houve muitos influencers lá, motivando a galera mais nova aí a tirar o seu título, né, para votar contra o governo que está aí atualmente, né? Não vamos fazer apologia a este assunto, porque não é isso a nossa intenção. Mas essa situação do título de eleitor, da idade, é muito importante quem está acompanhando saber a partir de qual idade que já pode votar, né? Realmente, hoje as regras, né, do TRE, a partir dos 16 anos você pode tirar seu título. Então, com 16 anos, o jovem já pode tirar seu título e participar do processo eleitoral. É feito no TRE dia 4 agora. Dia 4 foi, hoje é 8, né? Então eu creio que foi dia 5. Dia 5 agora iniciou lá na Assembleia Legislativa, ali no Centro Político, um polo do TRE, onde você pode estar indo lá. Você que tem 16 anos e não tem o título, você pode estar indo lá e relevando seus documentos pessoais. Lá você vai tirar a foto, fazer sua biometria e tirar o seu título. E você que mudou, né? Teve muitas pessoas que às vezes veio do interior para Cuiabá. Não transferiu ainda o título. Isso, e não transferiu. Aproveite, o prazo é até dia 4 de maio. Então é muito importante, né? Assim como o Fravic disse,
Nós vamos entrar nesse assunto onde teve aí, né, no nacional aí essa polêmica. Por enquanto não vamos entrar nisso, né? Essa polêmica aí, onde vários cantores, hoje eu vi até um vídeo sobre isso, onde eles estão usando, né, os shows, né, para incentivar os jovens a fazer o seu título, mas principalmente para ficar contra o governo. Então, assim, na verdade, é importante você fazer seu título para você decidir mesmo o que você quer para o futuro da nossa política. Esse é um ditado aí que Abraham Lincoln, se me foge a memória, ou se não for, me corrija, você tem todo o direito de não gostar do assunto político, de não comentar a respeito da política e de não tomar nenhuma decisão a respeito do seu voto. Mas uma coisa é certa, você será obrigado a ser governado por alguém que é muito inferior a você. E nós temos visto isso. É verdade. Agora nós estamos tendo uma renovação nas câmaras dos deputados, no Senado, mas nós tivemos tempos aí de pessoas que não sabiam escrever o nome, né? É verdade. Compondo uma cadeira lá para votar leis a respeito do que você pode fazer ou não, do que você pode dizer ou não. Então, assim, eu acredito que o Brasil já está vivendo uma transformação no quadro político. O Brasil já está atravessando este quadro do analfabetismo, né? E da ignorância política, né? Inclusive foi uma das pautas de 2018 da eleição do presidente atual. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Sabe por que nós estamos com esse quadro Polêmicas da Semana? É porque a gente quer desmontar algumas falácias em torno das polêmicas, né? A ideia aqui é que você fique informado e saiba decidir nas próximas eleições quem vai ser a pessoa que vai representar o seu voto, que vai representar as suas ideias, que vai representar a sua família, que vai representar a educação do seu filho no colégio, que vai representar a segurança da polícia, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal. Então é importante que você entenda que a partir do seu voto, o que acontece depois é responsabilidade de quem votou ali na urna. Então é por essa razão que nós criamos esse quadro, eu e o Anderson pensando junto, Polêmicas da Semana. Anderson, eu vou deixar você comentar a respeito do cenário das polêmicas que aconteceu agora recentes, políticas aqui no município de Cuiabá, né? Sim. Estado de Mato Grosso, polêmicas municipais envolvendo, me parece que o prefeito, né? Manuel Pinheiro, né? E também aí a sua estratégia para lançar aí o Estopa, que agora é o atual prefeito na gestão, enquanto o prefeito está afastado, a governador. Então o Anderson vai comentar um pouquinho sobre isso. Anderson. Vamos lá então, Vamos lá. Primeiro, Fravic, eu acho que um assunto muito importante é nós falarmos sobre o nosso ouvinte, né? Temos eleição esse ano. Sim. Mas e aí, será que todos sabem quais são os cargos que participarão, né, da eleição esse ano? Então é bom a gente informar a todos, né? Nós temos esse ano, então, os cargos disponíveis será para presidente da República, Senado Federal, Câmara dos Deputados Federais, né? Ou seja, deputado federal, deputados estaduais, no caso já é aqui o estado da Assembleia Legislativa. Isso. E somente esses, né? E aí nós teremos aí então quantos cargos, né, para deputado estadual? São 24 cargos, né? Ou seja, serão 24 eleitos. Para a Câmara Federal serão 8 deputados federais. Para o Senado será uma vaga nessa eleição. Geralmente, Fravic, nós temos 3 representantes no Senado Federal. Porém, no Senado, né? Essa uma vaga é por região? Não, na verdade, o estado de Mato Grosso, ele tem 3 vagas lá. Tem 3 vagas lá para Senado. Né? Tem estados que tem maior quantidade de vaga, mas nós temos 3. Porém, nesse ano será somente concorrida uma vaga. E daqui 4 anos, 2 vagas. Então, assim, as 3 vagas, elas não são concorridas no mesmo ano eleitoral. São uma, no caso, esse ano, e daqui 4 anos, 2 vagas. E a vaga de presidente da República, onde hoje é o presidente Bolsonaro, ele estará concorrendo à reeleição. E aí iremos ainda falar depois quem pode ser os concorrentes.
Como o Flavic iniciou falando, nós vamos iniciar com as municipais. Teremos eleições municipais? Não, esse ano não teremos eleição municipal, mas é importante, porque muitos candidatos, muitos vereadores estarão participando, né? Ainda dia 2 agora de abril, fechou aí a mudança de partidos, né? Tudo isso. Então teve vários deputados, vereadores que fizeram essa mudança de partido. Porém, ainda não, nós teremos aí um prazo até junho, julho máximo, para eles decidir se vão sair candidatos a deputados ou não. Mas aqueles que estavam em cargos, ou seja, secretaria, no caso de prefeito, se ele fosse concorrer a uma vaga, ele tinha que deixar o cargo até o dia 2. No caso do Emanuel Pinheiro, ele não saiu do cargo. Então, sendo assim, ele não pode concorrer ao nosso governo, que era a intenção. Não a intenção dele era... Esqueci de falar isso, né? Temos também, esse ano, a eleição para governo. Esqueci de comentar isso. Mas então, o Emanuel Pinheiro, ele não pode concorrer ao governo. Era um dos nomes que estava em pauta. Estava ventilado aí, né, no município. Porém, a matéria aqui principal, ela é até aqui do site Olhar Direto. Ela fala que Emanuel insiste em candidatura de estopa ao governo do estado e diz que vice-prefeito já iniciou a construção de oposição a Mauro Mendes. Vamos entender o caso. O Emanuel tem uma briga, né, que muitos já sabem, ele mesmo e o próprio governador Mauro Mendes são ali mesmo oposição acirrada. Isso mesmo. E o Emanuel, ele quer lançar o estopa. O estopa saiu da secretaria no prazo que era estendido, que era o correto, e o mesmo quer lançar o estopa. Mas assim, ele tem um prazo ainda até em junho e julho para... Depois eu vou até falar a data do prazo aqui, para ele decidir se realmente lança ou não, mas é um nome que vem ventilando, né? Então assim, se o próprio Emanuel Pinheiro decidir bater o martelo, o nome que concorrerá ao cargo de governo será pelo Emanuel Pinheiro, oposição ao Mauro será o estopa. Mas isso aí vai vir muita coisa ainda, tem coisa para rolar, assim, trabalho. Cenário político hoje, né? O estopa faria frente contra Mauro Mendes? Ou você acha que tem algum outro nome que está surgindo por aí? Flavic, hoje no cenário político, vamos falar de todos os partidos em si. Ventila muito que o Wellington era para ser um candidato ao governo. O mesmo diz que não, né? O mesmo já várias entrevistas, várias matérias, ele já fala que não, ele vai vir a Senado. Então, assim, o único hoje que pode estar representando assim, uma oposição seria o estopa. Teremos outros candidatos? Com certeza eu creio que o PT vai lançar o seu candidato, o PSOL, que sempre lança, o PT geralmente lança o Lúdio, né? Então, o PT ainda não se pronunciou quem será o seu candidato, mas geralmente lança sempre o Lúdio, né? Não sei se eles vão tentar aí um nome deles, né, da base deles mais antiga, um Alexandre César da vida, que já tinha... mora em Cuiabá, Alexandre César. Então, saiu da política, né? Assim, entre aspas, não está hoje no cenário político, mas o PT, né, ainda pode construir algum nome, né? Sim. Eu falo Alexandre porque já vieram me perguntar sobre isso, né? Se o Alexandre poderia voltar ao cenário político. Não sabemos, mas o PT eu creio que lança um nome. Né? O PSOL eu acho que lança um nome, se não se juntar ao PT para lançar um nome. O estopa, né? Se ele vir, será aí que tá, né? Nós teremos ainda muita briga política, não vamos falar briga, mas reuniões políticas. Por quê? Porque o Emanuel Pinheiro hoje ele é do MDB. O MDB hoje ventila que estará no palanque com Mauro Mendes, né? Ainda tem muita reunião aí para chegar nesse assunto. Mas se o MDB hoje fechar com Mauro Mendes, aí vai ficar aquela aí, como que o Emanuel é do MDB e vai apoiar o estopa, né? Pode até apoiar, mas aí, por isso que eu falo para você, o cenário político para governo aqui ainda tem muitas reuniões para... E você observa que tanto para estadual como para municipal, o nosso Mato Grosso ele tem tido dificuldades na escolha dos seus candidatos. Né? É verdade. Tem tido, isso a gente ouve entre os eleitores, entre os cidadãos aqui de Cuiabá. E estadual, que a gente anda muito também,
não há nome. O Mauro, na época que saiu como um nome que alavancou, né, o governo, alavancou quando saiu na prefeitura, saiu antes da prefeitura, depois saiu para o governo, né? Porque essa situação da política velha, a antiga maneira de fazer política, né, com cabos eleitorais espalhados aí dentro de todos os pontos da cidade, do estado, já envelheceu. Funciona ainda, tem seus efeitos, mas devido ao fechamento das fiscalizações e todas essas operações que podem comprometer o cargo do candidato depois da eleição, então está havendo uma segurança, um passo mais firme de cada candidato. Está limpando. A nossa política, ela teve uma transformação, né? Ela vem se transformando cada dia mais, principalmente, assim como você disse, no ato do trabalho político, né? Durante a campanha. Muitas coisas que nós sabemos que antigamente acontecia, hoje já você não se vê mais, hoje é tudo registrado. O candidato, ele pode sim, né? Na campanha tem ali seu direito de fazer os contratos daquelas pessoas que irão trabalhar com ele, mas tudo registrado no TRE. Então, assim, e eu que participei já de 3 campanhas ajudando, né? Eu observei nessa última que eu vi muita coisa boa nisso, nessas mudanças. Por quê? A maioria dos candidatos tudo certinho, fazendo ali seus, né, conforme o TRE manda. Você pode ver que nós tivemos um índice muito baixo de denúncias contra deputados, contra vereadores durante campanha nessas últimas 2 eleições. Até porque há uma seleção de pessoas mais preparadas para estarem fazendo, né, um trabalho mais limpo, né? Eu posso dizer que hoje nós temos, não só na Câmara de Vereadores, como nós temos também na Assembleia Legislativa muitos deputados novos que entraram nessa última, né? Que vem fazendo a diferença, né? Que mostra assim que a política deu uma alavancada assim a pessoas com mais intenção de trabalho, mais com mais preparo de trabalho, com mais capacidade para se aproximar do objetivo que ele traçou. É verdade. E voltando aqui, né, sobre o Emanuel, né, então essa questão do municipal, ainda tem muita coisa, eu vejo que ainda tudo pode acontecer. Se você me perguntar hoje, você acha que o Emanuel lança um candidato? Eu acredito que não. Que aqui é mais, tá ventilando aí, mas eu acredito que na reta final, não. Mas tudo pode acontecer, né? Ele tem vontade de lançar o Estopa. E ele vem cobrando muito do Mauro Mendes, né? A última notícia, uma polêmica aqui mesmo, principal aqui, de uma cobrança que ele fez ao Mauro Mendes, foi essa notícia também aqui, do Olhar Direto, né? Emanuel não dá o braço a torcer e desafia Mauro a comprovar a obra lançada por ele em Cuiabá. Né? Então ele até brincou aqui, paga uma caixa de cerveja se comprovar. Então assim, o que vem acontecendo, essa briga entre Emanuel e Mauro Mendes tem prejudicado, entre aspas, o município de Cuiabá em questão de obras principalmente. O Mauro Mendes, ele tem sim feito muitas coisas, a gente tem visto que ele tem feito muitas obras, porém, mas no interior. Né? Você não vê mesmo muitas obras relacionadas a Cuiabá, mas não porque talvez não queira, não que eu não tenho um político de estimação, não. Mas se há uma oposição muito forte no município, isso não é bom para o município. Agora, é claro que o Emanuel também não tem dormido de botina, né? Ele está trabalhando, ele está inaugurando viaduto aí, está fazendo um grande trabalho também. E assim, é o trabalho dele como prefeito, né? Fazer tudo isso, e o Mauro, por essa oposição, eles não trabalham junto. Então, essa briga entre os dois faz com que o Emanuel, em Cuiabá, tenha mesmo uma melhor vantagem, né? E tomara que essa briga faça com que eles acelerem aí coloque o pé no acelerador e pese esse pé no acelerador para que o município ande, para que o estado ande, e lá na frente eles se enfrentam, né? Porque parece que agora o Emanuel não vai enfrentar o governador. Como candidato a governo não tem como mais, não tem como. Ele não saiu do seu cargo, né, não renunciou, porque para sair a governo ele tinha que renunciar ao cargo de prefeito. Não foi feito isso no prazo, então essa hipótese já não tem mais, né? Então assim como o Flavic disse aqui, nós estamos falando do assunto que saiu da semana, né? Então
nós não estamos aqui defendendo nenhum nem outro, né? É Verdade. claro que semana que vem saiu alguma notícia do Mauro, vamos estar falando aqui também. Então, para o ouvinte entender que nós vamos estar falando tudo, nós não vamos ficar... né, rodeando não. Rodeando não, tudo que o sair... assunto é pancada, o assunto é sério. Aqui É no verdade. podcast do Fla, a gente fala tudo, né? O assunto sendo o assunto bom ou um assunto que não pega bem para a imagem, mas se a mídia está falando, a gente vai passar para você a limpo aqui. É verdade. Continuando no municipal, nós vamos falar aqui do ex-vereador Abílio. Abílio Brunini. Abílio né? Brunini. Alguém conhece o Abílio Brunini? O homem das lives e das portas de policlínica? É um O polêmico. na verdade o Abílio é conhecido, né? Muito aí, é amigo, né? Companheiro, Sim. a gente tem se Tem que encontrado trazer ele aí, aqui, né? conversado. Então, é mais uma coisa que nós não passamos ainda pro ouvinte. A partir Aham. de outros sábados em diante, nós vamos estar sempre entrevistando, né? Também alguns políticos, alguns irmãos que gostam da política também. Não vamos só entrevistar político, mas tem aquele irmão que às vezes gosta da política e nós estaremos entrevistando. Então o Abílio, voltando aqui, sobre o Abílio, o ex-vereador de Cuiabá monta uma chapa forte, né? Assim é a notícia aqui que foi lançada. Mas o que aconteceu com o Abílio? O Abílio, ele estava previsto para vir a deputado estadual. O próprio Abílio anunciou nas suas lives, no seu Instagram, que o mesmo não conseguiu espaço em alguns partidos, né? Para sair a estadual. E por último, ele se filiou então no PL. Tá no PL agora. Isso, no partido do Bolsonaro. Então mesmo ele virá como deputado federal. Né? Deputado federal. Quantos votos que um deputado federal precisa para se eleger? Aproximadamente o partido tem que ter aí entre 80 mil votos para eleger um, né? Mas isso aí geralmente é voto que eu falo não do deputado, né? Eu creio aí que para ele se eleger vai depender muito da chapa, né? Do partido que ele tá. Geralmente é o PL, ele não vem só com o Abílio, vem com o Abílio, Medeiros. E a gente depois vamos estar passando a relação aqui dos demais deputados. Mas eu creio aí que se o partido fizer entre 2, 3 deputados, né, então o Abílio tem que tirar entre 30 mil votos para cima, 40 mil votos, dependendo da chapa ali, né? Porque assim, você fazendo ali seus 80 mil, 160 faz 2, né? 2 deputados. 2 deputados. Mas tem ainda aquele jogo ali, às vezes na sobra, ainda conseguir levar mais um. Então assim, isso aí é assunto que nós vamos falar mais pra frente. Vamos passar certinho no próximo bloco. Nós vamos passar certinho a quantidade, tudo isso que está separado na matéria. Então o Abílio sai para federal. Ele vai concorrer à Câmara Federal como deputado federal. Federal. É um candidato que bateu muito, né, no Emanuel Pinheiro, são também oposição, né? Então, assim, vai ser uma polêmica aí, vamos dizer. Vai ser uma batalha, né? Uma batalha também aí, né? Uma queda de braço que vai depender muito de cada eleitor, né? Sim. Pra gente figurar lá a pessoa que você quer como seu representante lá. Para encerrar